Depois a pessoa fala, que não tem livro negro. Meu filho, eu tô fazendo meu treino de bíceps aqui. Olha isso aqui. Como é que não tem? O que é isso aqui então? Fala pra mim. Eu, hein? Oi gente, eu sou a Dayara do Dayara Books, eu falo sobre livros por aí nas redes sociais, você me encontra em todos os cantos com esse username. Eu falo sobre questões de raça, classe e gênero com foco na literatura de horror e debates raciais. E hoje eu trouxe algumas dicas que me pediram muito. Hoje eu vou indicar livros de horror negro pra gente aproveitar o mês do Halloween. E aí são mais de 20 dicas, então pelo menos um desses livros vai te agradar, pelo amor de Deus. Tem horror engraçadinho, tem horror trash, tem horror com suspense, tem thriller, tem horror psicológico, horror gore, tem pra todos os gostos, tem livro disponível no Kindle Unlimited, então aproveita. Primeiro, claro que tinha que ser ele, o Nana Kwame. Ele é autor de Friday Black, essa coletânea de contos aqui que saiu há algum tempo pela Fósforo Editora. E ele lançou esse livro também. Aqui no Brasil ele também foi lançado pela Fósforo. O nome é O Superstars na Cadeia. E este homem é o acontecimento. Vocês não estão entendendo. Quando eu li Friday Black, eu fiquei muito obcecada. Passei algum tempo pesquisando sobre ele. Aqui a gente tem uma coletânea de contos de horror que são baseados em histórias reais. São histórias muito, muito pesadas que falam sobre desde direitos das mulheres negras até necropolítica, hegemonia do Estado, manutenção de poder, estratégias de sobrevivência, levantes da população negra. São contos de horror que são narrados por uma pessoa preta com muita consciência racial, que vale muito a pena. O primeiro conto desse livro é mega pesado, mas você passa por tantos sentimentos assim que você se sente até um pouco perdido. O primeiro conto me deixou embasbacada, o segundo me deixou obcecada, o último me deixou chorando. São muitas coisas assim que a gente sente, mas eu sinto que um grande diferencial é que geralmente livros de contos, eles meio que são uma montanha-russa, assim. Nem sempre todos os contos são bons, né? É muito comum a gente ter livros que não mantêm um ritmo entre si, quando o assunto são contos, né? Meu irmão, aqui todos são bons na mesma proporção, vale muito a pena. Todo o ano, desde quando ele lançou, eu releio e eu descubro coisas novas e novas obsessões, então vale muito a pena. Aqui em Superstars na Cadeia, foi um lançamento que chegou agora em 2024 no Brasil. Aqui a gente fala muito sobre sistema prisional, questões raciais. Ele vai muito para um lado da distopia, mas o Nana Kwame, ele consegue trazer o horror também para as distopias, e eu costumo falar que as distopias estão muito mais próximas da nossa realidade do que a gente pode imaginar. E aqui acho que é mais do que nunca isso, né? Pessoas pretas em situação de encarceramento em massa, basicamente o sofrimento de grupos minoritários, quase que capitalizado para pessoas brancas, então é uma relação muito complexa. Ele é quase que um calhamacinho, a edição brasileira também tem mais ou menos essa grossura, vale muito a pena. O Nana Kwame esteve aqui no Brasil, eu falei disso num vídeo de unboxing da Bienal. Eu não pude ir, porque eu moro no interiorzinho do Paraná, mas minhas amigas pegaram autógrafos pra mim, eu mandei os livros por Sedex, então tenho os 2 livros autografados. Aqui é uma dica de horror curtinho pra você ler, dá pra você ir engolindo um conto por dia, assim, rapidão. Isso aqui é pra você que quer mergulhar numa distopia maluca e muito boa, mega complexa, que vale muito a pena. Agora, você a mais clichê do mundo, eu acho que essa dica aqui é uma dica que todo mundo já tava esperando. Acho que sempre que eu for indicar livros de horror, esse aqui vai estar no meio. É a coletânea de contos organizada pelo Jordan Peele, né? Quem vai te ouvir gritar. Eu demorei muito tempo pra descobrir que essa capa aqui é um rosto de alumínio, gente. Uma boquinha aqui, 2 olhos. Essa coletânea aqui tem tradução de pessoas que eu adoro, a Carol Cândido, Thaís Brito, a Gabriela Araújo e o Jin Anutsu. São contos incríveis de pessoas que eu adoro. Tem contos da Tananarive Due, da N.K. James, tem contos... Uau, Dayara, falou 2 pessoas. Tem contos do P.J. Clarke, que ele lançou livros pela Dark Side também, da Nendi. Enfim, muitas pessoas incríveis estão aqui nessa coletânea. São contos para todos os gêneros. Tem desde horror psicodélico, tem alguns contos que parecem leitura de roteiro. Eu li isso aqui algumas vezes, eu tenho edição americana, mas essa aqui tá impecável. Eu acho que foi um trabalho muito bonito, principalmente com os tradutores. Tem nome dos tradutores, assim, em todas as partes, assim, na capa, na contracapa, em cada conto. Eu acho que é uma coisa muito bonita que deve ser valorizada. É um livro que eu fiquei muito feliz que foi trazido pra cá, principalmente pelo selo da Suma, que é um selo tão conhecido por histórias de horror, né? Então vale muito a pena. Mais uma dica pra você que quer histórias curtinhas, que não são tão curtinhas, que tem uns contos que são longos sim. Aí pras minhas amigas que querem uma história mais jovenzinha, mas tão desgraceira quanto, A Rainha Negra
Eu acho essa história genial. Na verdade, quem me deu essa dica foi a Roberta. Ela leu e ela fez algumas marcações que me chamaram muita atenção. E aí eu fiquei curiosa e fui ler também. É uma história jovem, né? Que fala ali pela fase do ensino médio. A primeira rainha negra dessa escola tá morta. E aí é um impasse pra tentar descobrir o que aconteceu. Existem questões raciais aqui também. Ele é escrito pelo Juma Temil. Eu acho esse autor incrível. Eu já tinha lido uns artigos dele. Acho que eu vi no New York Times alguma coisa que ele escreveu. É uma coisa muito ácida, assim, que pega muito nas questões que a gente sofre sendo uma pessoa preta no ensino médio. Tem umas pitadinhas, assim, de piadas que a gente escuta quando a gente tá na escola e que aqui ele dá um outro olhar, né? O olhar de quem está ouvindo isso e não acha graça nenhuma. É uma história muito boa. O suspense é bem interessante. Eu caí feito um patinho, assim, demorei pra me ligar, né? Qual que era o plot da história. Vale muito, muito a pena. E é claro que tem clássico também brasileiro, né? Missal para o Diabo, do Cruz e Souza. Eu participei um pouquinho desse lançamento, fiz alguns vídeos sobre. Cruz e Souza era um homem negro. Geralmente quando a gente fala de pessoas pretas que são da literatura clássica, que escreviam horror, as pessoas quase sempre lembram só do Machado de Assis por alguns textos dele. Mas o Cruz e Souza, ele era o próprio capeta na terra, gente. Ele escrevia sobre padres, sobre cemitério, sobre o caramunhão. Ele era uma pessoa 100% desbocada, assim, em questões de escrita. É um texto muito, muito bonito. Esse aqui saiu pela Grifa Editora, pelo selo Sexta-feira 13, se eu não me engano. É uma edição linda, gente, linda, assim. Parece texto antigo, vale muito a pena, o texto é super curtinho. Eu acho muito importante a gente trazer essas literaturas clássicas também pra gente entender que nós sempre estivemos aqui, né? A gente nem sempre era visto, mas nós sempre estivemos aqui. Então fica a dica aqui, ó, capa dura bonitão. Claro que eu tenho que trazer a indicação do meu amigo pessoal, não é mesmo? Volpe. O Beijo do Rio é um dos meus livros favoritos. Eu li nessa edição da Tag aqui. Na época que eu li, eu não conhecia o Volpe, a gente não era muito próximo, a gente não... Foi a primeira vez, assim, que eu vi o rostinho dele. Fiquei embasbacada com essa história. É uma narrativa que te pega do começo ao fim. A partir do momento que eu li ela, eu tinha certeza que precisaria virar uma adaptação urgentemente. Se eu não me engano, teve os direitos vendidos. Ele não é necessariamente um terror, ele vai mais pra um thriller, mas é uma história que vale muito a pena. Fala sobre questões de sexualidade, sobre traumas familiares. Você demora um pouco pra entender o que levou até o final dessa história, mas quando você entende, você fica tipo o meme da Nazaré, fazendo todas as ligações das coisas, faz muito sentido. Aqui é um cara que ele tem seus traumas do passado, ele é um negro misterioso e ele não gosta de voltar pra cidade natal dele, mas ele é obrigado a voltar quando acontece um certo crime por lá. E assim, tudo que é a receita pra dar errado, gente. Intolerância religiosa, pessoas que são detentoras do poder mandando na cidade, família que não curte muito o cara por questões de sexualidade. E aqui o protagonista, o Daniel, ele é um cara muito... Eu acho ele muito sereno, muito calmo. Tem umas passagens muito específicas que me chamaram a atenção, porque ele tem questões de ansiedade, de saúde mental, e ele sai pra correr, e todas as vezes que ele sai pra correr parece que ele tá expurgando alguma coisa dele. Assim, me chama muito a atenção. Ele tem uma amiga que é uma pessoa hacker. Pra mim é um dos melhores personagens também dessa história, apesar de não ser necessariamente protagonista. Dá muito pano, assim, pra essa narrativa. É um personagem que é fundamental pra coisa toda andar. Vale muito a pena. É um livro que ele é um relativamente grande, assim, mas ele te pega tanto na curiosidade que você lê facilmente em uma sentada, porque assim, quem é fofoqueiro quer saber o que aconteceu, ainda mais em cidadezinha do interior, então vale super a pena. E agora trago uma dica que ela é mais um terror que é pra você dar uma risadinha, um terror pra você... Coisas leves, engraçadas, não é mesmo? Nesse mês do horror. Eu li Minha Irmã Serial Killer ano passado, ganhei de presente da Jess. São duas irmãs que têm personalidades completamente opostas e que assim, quando uma começa a se tocar que a outra pode ser um serial killer, as coisas começam a ficar complicadas. Mas tem piadas tão boas, umas sátiras tão gostosinhas que vale muito a pena ler. Gente, isso aqui eu tô falando de todos, mas esse realmente você lê muito rápido. Os capítulos são tipo 1, 2 páginas. Eles são engraçados, uma literatura muito boa, publicado pela editora Capulana, baratinho. E aí eu comprei esse aqui, O Bebê é Meu, numa promoção da Amazon. Acho que eu paguei tipo R$12, também é um conto de horror, fala sobre maternidade e acho que vale muito a pena. A Capulana tem por hábito publicar autoras do continente africano. Ela nasceu na Nigéria, a autora, então assim, vale muito a pena. Eu acho que esse vai pra uma vibe mais engraçadinha e esse vai pra uma vibe mais sobre maternidade, mas ambos valem muito a pena. O próximo, já me pediram um vídeo sobre, porque eu já li. Eu falei em um vídeo do unboxing da Bienal que eu flertei muito no mestrado, mas eu desisti. Mas eu não sei, acho que eu vou reler
ler pela milésima vez. Mas assim, gente, como a gente tava esperando esse livro, sabe? De verdade. Eu acho que nós, né, que gostamos de horror, a gente tem mulheres principalmente. Gente, eu não mostrei minha unha. Olha a minha unha. Tá focando, meninas. Olha, tem um morceguinho, tem uma teia de aranha. Vamos voltar pra história. A gente que gosta de literatura de horror, a gente tem quase que um pacto, assim, de gostar muito de histórias de vampiros. E quando a gente começa a fazer leituras racializadas, a gente quer vampiros negros. E é uma grande questão, principalmente na academia. E aí, quem foi que resolveu o negócio? Colocou vampiros negros na história. Ela, Octavia Butler. Ela tem esse livro, Neófita, que já foi lançado há muito tempo. Esse foi o último livro dela, o último livro que ela escreveu. Ele é um livro grandinho, ele deve ter mais ou menos umas 500 páginas, 441. Aqui a gente tem uma protagonista que ela perdeu a memória, ela não sabe muito bem onde ela tá, e ela descobre que ela é uma vampira, mas ela é uma mulher idosa que tá no corpo de uma criança. Muitas questões, assim, que vão mexer com a nossa moralidade, com o nosso entendimento sobre coisas que são possivelmente aceitáveis ou não. A Octavia Butler, ela brinca muito com isso, né? Principalmente quando a gente fala sobre humanização ou não de corpos negros. Vale muito a pena. Esse aqui está na minha pilha. Quero muito reler, na verdade, até outubro acabar, porque essa história aqui, gente, é muito boa. Eu já li e vou reler. O próximo é a Balada do Black Tom, do Victor Laval. Ele vai mais pra uma história de fantasia, magia, mas eu acho uma história muito necessária porque ele é meio que um tributo ao Lovecraft, mas também uma forte crítica, né? Tem até aqui um blurbzinho, né? Um tributo e uma crítica ao Lovecraft, porque Lovecraft era o quê? Racista. E aí o Victor, ele faz esse reconto, né, a partir da história do Black Tom, pra meio que remontar esse cenário que o próprio Lovecraft criou, extremamente preconceituoso. Eu sei que esse é um livro que a Milena Novoada gosta muito. Ele foi vencedor de alguns prêmios, acho que ele foi vencedor do Shirley Jackson, se eu não me engano. Publicado pela editora Morro Branco, fininho. Esse é mais pra quem quer uma vibe de horror, assim, mas que é uma vibe questões sociais e magia. Então, pra você que não tem tanto assim, não quer muito curtir um susto, uma coisa nesse estilo, vale muito a pena. Agora, pensando em livros nacionais, tenho que indicar a Ana Paula Maia, né? Ela tem Terra e Seus Mortos, ela tem Búfalo Selvagem, se eu não me engano, ela tem mais um livro. Eu lembro muito de duas amigas, a Anne, do Preto e Nerd, e da Carol Paz, que são pessoas que gostam muito da Ana Paula Maia. A Ana Paula, eu li em Terra e Seus Mortos, é um livro que fala muito sobre questões de monstruosidade a partir do corpo, faz algumas comparações com a construção do físico de animais também. São livros muito fortes, muito densos, né? Eles são fininhos em tamanho, mas são extremamente densos. Eu sei que muita gente fala que a Ana Paula teve falas problemáticas, assim, em alguns tempos passados, mas eu acredito muito que as pessoas mudam, melhoram, enxergam, né, as coisas que falou erroneamente. A Ana Paula é uma dessas pessoas. E, assim, as histórias delas são espetaculares. Eu demorei muito pra superar Em Terra e Seus Mortos. Eu ainda penso sobre esse livro. Vale muito a pena, mas vá com parcimônia, porque é um negócio que pode mexer com seus traumas, ok? Próxima dica, a mãe de nós todos, assim, eu gosto muito desta querida, porque ela passeia por vários gêneros, romance, terror, suspense. Tô falando da Tiffany Jackson. Eu li Fumaça Branca no Raízes do Horror, o meu clube de leitura, que você pode acessar ali pelo Catarse e contribuir a partir de R$5. Eu li porque ele fala muito sobre gentrificação, né? Sobre essa jovem que ela é obrigada a se mudar com a mãe e com os novos, né? O companheiro novo da mãe e a filha e tal, pra uma cidadezinha do interior. Ela precisa se mudar pra um bairro que tá completamente abandonado. E aí, a hora que ela se muda, você já vê que a coisa tá tudo errada, assim. Tipo, a única família que tá morando nesse bairro é abandonado. Tem uma portinha lá que ninguém pode acessar. E aí, começam a acontecer umas coisas estranhas, né? Uns copos que não estavam em cima da mesa aparecem de madrugada, uns barulhos, uns vultos. E assim, é um livro que me deixou cagada. Tem umas cenas, por exemplo, que ela tá numa videochamada. Gente, eu pensei num negócio agora, eu fiquei com medo. Porque tem uma cena que ela tá numa videochamada com a amiga e a amiga fala: que vulto é esse? Daí ela fica: que vulto? Que você tá falando? Dela: esse vulto atrás de você. E agora eu tô pensando aqui na tela, passar um vulto aqui na minha tela. Sangue do Cordeiro. Esse é um livro também que fala muito sobre saúde mental, sobre direitos de acesso à moradia da população negra. Tem umas cenas específicas que ela tem pavor de percevejo e é tão bem descrito, gente. Eu senti a coceira, assim, conforme eu li, então vale muito a pena. Esse aqui foi traduzido pela Solane Chioro, se eu não me engano. Acho que é a única tradução que uma outra amiga não fez. Exatamente. Esse é traduzido pela Solane Chioro. E aí a gente tem Fardo de Sangue, que é traduzido pela Karine Ribeiro. Isso aqui, gente, isso aqui é cinema.
Cinema, por quê? Estou com a camisetinha da Carrie, não dá pra aparecer aqui, mas é a camisetinha da Carrie. Isso aqui é um reconto de Carrie a Estranha. Gente, isso aqui eu fiquei me perguntando. Depois eu falei pra Karine, eu falei, amiga, como é que você... Assim, como é que você traduziu isso aqui sem xingar, sem matar ninguém? Como é que foi essa experiência? Porque aqui a gente tem uma protagonista que ela é uma menina branca. Ela tem que seguir algumas ordens do pai, assim. Ela não pode sair na chuva, ela tem que, né, tem hora pra voltar, tem que manter alguns cuidados. E aí um dia ela se descuida e pega a chuva. O que acontece? O cabelo dela encolhe e as pessoas descobrem que ela é uma menina negra. E a partir disso, outras coisas vão se desenrolar. É uma história que vale muito a pena. É uma história muito pesada sobre violências raciais de verdade, mas também sobre ancestralidade. Esse livro, ele teve um bafafá por conta da capa, mas assim, eu acho que a gente tem que saber o que a gente tá falando, né? Essa capa não é IA, a autora aprovou essa capa. Quando você lê, faz sentido. Talvez não fazia sentido pro nosso contexto, né? Porque é uma menina branca na capa e tal. Mas pro contexto dos Estados Unidos faz sentido, porque lá vale muito a lei da gota ainda. Se você tiver uma gota de sangue na sua família, né, de sangue negro, você é considerado uma pessoa preta. Então faz sentido. Eu acho que também faz sentido no contexto de que ela é uma menina ali da vida inteira como uma pessoa branca e de repente ela toma uma chuva e as pessoas descobrem que ela é uma menina negra, sabe? Então acho que são coisas pra repensar. Eu acho que a história em si é sensacional. Um dos melhores livros de horror contemporâneo que eu li na minha vida, assim, ó, nos últimos tempos. E aí comecei a falar da Karine e agora eu vou continuar falando dela. Minha indicação é Secretária de Satã, se eu não me engano, tem no Kindle Limit também. Gays trambiqueiras, fazendo pacto com o demônio, coisa boa, coisa leve. Primeira página já é a pessoa dando um beijo de língua no diabo, coisas tranquilas, assim, um estilo bem Karine Ribeiro de escrever. Foi o primeiro livro dela publicado, se eu não me engano. Aqui a gente tem uma pessoa que se apaixona, é uma pessoa... O cara é auxiliar de necropsia e se envolve com o agente literário do autor favorito. E acaba tendo que fazer um pacto inusitado. Você tem que ficar catando pistas. Que ódio que eu tenho desse livro. Você sai catando pistas, assim, que quando você descobre, você quer mandar um áudio de 10 minutos pra Karine falando eu sou uma piada pra você. Ela escreveu esse livro, se eu não me engano, com 17 anos. Eu ainda não consigo superar isso pelos temas que trata. Mas, assim, horror nacional de qualidade. Coisa pesadérrima, assim, gorzão. Vale muito a pena. Adoro essa capa, então fica a minha recomendação. Esse aqui eu vou ter que tirar da capinha, mas é Candyman, do Clive Barker. Na verdade, Clive Barker é um homem branco, né? Ele é um homem branco LGBT, mas Candyman nas adaptações é um homem negro. E eu quis trazer o livro porque eu acho que vale muito a pena, baseado na lenda que ele é contado, né? Deste homem que foi escravizado e ele, enfim, foi acorrentado, cortaram os braços dele, besuntaram com mel, ele foi atacado por abelhas enquanto falecia. E aí tem a velha lenda de Candyman, né? Que se você repete o nome dele algumas vezes no espelho, ele aparece junto com algumas abelhas. Amo esse personagem. Acho a ideia que os filmes têm muito importantes, né? O primeiro filme tem suas problemáticas em questão de representação de personagens negros, mas acho que é um grande marco do cinema. O segundo filme, que é mais recente, ele é primoroso, assim, em questões de tratamento de imagem, em questão de representação de homens negros, em questão de representação da arte. Eu brinco com alguns amigos que o Cleaver, ele é aliado real, assim, as histórias dele são muito boas. Eu acho que isso aqui é primoroso. Assim, preciso falar mais alguma coisa? Preciso falar? Aqui, a mãe de nós negros do gótico, Toni Morrison, Amada, fala da história dessa protagonista. Gente, eu falei 1000 vezes de Amada aqui, assim... Já falei de Amada. Mas aqui são histórias de fantasma, trauma, maternidade, trauma na maternidade, violências com corpos negros. É um livro muito, muito pesado, muito triste, é um calhamaço. Tem adaptação, foi uma das primeiras obras que a distribuidora de filmes da Oprah comprou pra adaptar. A própria Oprah é protagonista dessa história. Se você me ama, se você tá nesse canal pela primeira vez, o seu objetivo de vida hoje passa a ser ler Amada, ok? Por favor. Acho que é uma das histórias mais importantes sobre fantasma e sobre maternidade. Então, recomendo. Tô terminando, Gabi, falta 3. Próximo é o livro do P.J. Clarke, Ring Shout, Gritos de Liberdade. Ele foi lançado pela Dark Side aqui. Ele me lembra muito O Nascimento de uma Nação, que é um dos filmes mais importantes pro horror, mas um dos piores filmes também pro horror. Que a gente tem uma remontagem, né? Se nós, grupos minorizados, afetados por essa galerinha aqui do capuz, né, criasse uma resistência, que a gente fosse capaz de acabar com essas pessoas, o que fim daria? É uma fantasia / terror muito interessante, que vale muito a pena. É curtinho também. Eu acho que a mensagem que esse livro deixa é muito importante, que é uma história fantástica, mas é uma história de resistência também. Uma história de, assim, não somos corpo mole.
entendeu? E eu acho que é uma coisa muito de nós sermos protagonistas e aqui não vamos passar pano pra branco, então fica a recomendação. Para as gatinhas que gostam de histórias de investigação, Blentin Apuros é sensacional. Muito fofa essa história. Me lembra um pouco a Agatha Christie, mas a Agatha Christie se tivesse um pouco mais de consciência racial, se fosse negra. É uma história muito bem feita, com vários easter eggs. É bem a vibe de suspense, bem a vibe de investigação, mas tem, assim, umas pitadas de questões raciais que você fala... foi uma pessoa preta que escreveu, sabe? Então vale muito a pena. Deixo aqui minha recomendação. Esse sim pra você curtir tomando um chazinho. É uma história pra você se divertir e pensar bastante. Próximo livro, ele não é uma recomendação de leitura, mas é quase que uma bíblia pra vocês que me acompanham e que gostam de histórias de horror. Horror Noir. Na verdade, ele foi um trabalho, depois ele virou um documentário, depois virou filme. Ele fala sobre a história do horror negro no cinema, nas adaptações e, consequentemente, pra livros também, né? Por exemplo, quando eu fiz o meu projeto de mestrado, eu usei muito do que eles falam sobre Amada, da Toni Morrison, para aplicar no meu projeto. Então ele é muito, muito bacana. Fala lá do comecinho do cinema, fala sobre rappers no horror, fala sobre vampiros, sobre questões de maternidade, sobre representações. Assim, uma das melhores coisas que a Darkside já publicou na vida, gente. Isso aqui eu uso pra pesquisa, pra escrever, pra consultar, pra encontrar alguma coisa nova. Toda semana. É um livro que ele não se esgota por si só. O documentário vale muito a pena. Eu tenho ele por vias não muito legais. Mas eu sei que ele tem também, acho que disponível em inglês no YouTube. É muito legal o documentário porque você vê os próprios protagonistas ali de filmes de horror negro comentando sobre como era a época, então vale muito a pena. E acho que essa talvez seja uma dica fundamental pra você que quer começar a entender também o gênero de horror negro, que aí a partir daqui você vai ter um grande norte. Agora vamos pras dicas que estão por aí, que não estão comigo necessariamente, né? A próxima dica é Os Fantasmas Entre Nós, da G. Alves. Ele é um dark academia com um olhar de classe, eu diria. Que a gente tem duas protagonistas belíssimas, incríveis. Elas estudam numa escola de magia e sabe-se que nessa escola pelo menos 2 jovens morrem todos os anos. Elas são meio que assustadas pela loira do banheiro e elas sentem que são as próximas vítimas, mas há um mistério a ser desvendado, então é uma história que tem o seu mistério, tem fantasmas, tem recontagens de histórias de horror que a gente gosta muito. Acho que é uma história que vai encantar todo mundo, ela é rápida de ler. Eu gosto muito da maneira que a G. Alves escreve. Eu não sou a maior fã de Dark Academia, eu acho um gênero um pouco classicista, assim. Faculdade, alta literatura, vamos estudar grego. Negócio meio branco, mas a G. Alves consertou a coisa toda. Acho que é um livro fundamental pra você que quer começar a ler horror assim, mas pra você que quer terminar num nível avançado, assim, já de horror. Vale muito a pena. Literatura nacional, publicado pela editora seguinte, recomendo demais. Próxima história é Xuxa Preta, do Alan de Sá. Gosto muito das coisas que ela escreve. E, basicamente, uma história da loira do banheiro, de Feira de Santana, mas a loira é uma grande negrona. É uma história muito sobre questões de classe também, sobre violências raciais que foram sofridas há muito tempo, sobre o horror como uma estratégia de vingança. Acho que vale muito a pena. Gosto muito da maneira como ela escreve. É um livro que você lê muito rapidinho. Essa capa é perfeita, gente. Eu queria um pôster dessa capa assim, ó, pra eu colocar na minha cara. Nunca mais vai aparecer no YouTube. Amo demais. Está disponível no Kindle Limit, então recomendo muito. Bom, gente, essas foram as minhas indicações do mês do horror. Eu espero que vocês tenham gostado. Foram aí 20 e tantos livros indicados. Tem pra todos os gêneros, todos os gostos. Alguma coisa vai encantar você. Deixa aqui também as suas dicas. Me diz o que você achou desse vídeo. Deixe seus comentários, suas impressões, que eu vou adorar ouvir. Um beijo!